Deus seja louvado. Meus amigos, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, o quarto evangelho, aqui no capítulo 3. O assunto dessa palavra é: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Então vamos falar aqui sobre o novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então o Senhor frisou bem, aqui está frisando bem sobre o novo nascimento, sobre a necessidade de nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas para onde o Espírito o guiar para andar, para ir. Glória a Deus. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? O Senhor vinha falando e comparando fazendo as parábolas, as comparações com coisas terrestres, para que as pessoas pudessem compreender o que ele queria dizer. Porque se ele falasse diretamente das coisas celestiais, ninguém entenderia nada, porque ninguém nunca viu as coisas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui uma afirmação do Senhor Jesus, que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, senão ele mesmo, o Filho, aqui no versículo 13. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado na cruz, fosse crucificado, fosse pendurado lá numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, nós todos, de tal maneira que Deus entregou o seu próprio Filho para aquele sacrifício atroz, terrível, de muita agonia e sofrimento, para nos salvar, para a salvação de todo aquele que crê. Você vê que aqui está escrito que Deus amou de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é indiscriminadamente todos estão salvos. Aqui, e tem uma ressalva: para todo aquele que nele crer, para que ele não pereça, aquele que crer no Senhor e na sua palavra. Não basta dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Isto é falar só de boca. Mas o crer verdadeiro é
acreditar que esta obra é de Deus, que Deus enviou seu Filho, ele foi crucificado, sofreu demais, uma agonia terrível e muita dor para nos salvar, para aquele que crer. E aquele que crer, crê na palavra de Deus. Não tem. Se a pessoa só diz que acredita em Deus, isso é normal. Eu acredito em Deus. Mas as consequências da fé, da crença, é o desejo de servir a Deus. Tem que demonstrar as suas obras também. É a fé e as obras. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, você sente desejo de ler a palavra de Deus. Você tem prazer em ler a Escritura Sagrada, a história do Senhor, os ensinamentos. Como que eu digo que eu creio em Deus e amo o Senhor e não amo a sua palavra? Eu estou sendo incoerente se eu fizer isso, porque eu amo a Deus, amo o Senhor Jesus, a obra que Ele fez, mas estou andando no mundo de qualquer maneira em desagrado a Deus. O Senhor estabeleceu a sua doutrina, a sua disciplina, as regras, os mandamentos para que andássemos nele com justiça, com verdade, com sinceridade, amando ao Senhor dentro da sua doutrina, passando pelo batismo, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, engana-se aqueles que imaginam que o Senhor morreu por nós e todos estão salvos. Não, é para todo aquele que crer, para que ele não venha perecer, porque aquele que não crer e não guardar a palavra de Deus, certamente vai perecer. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora aqui, de novo, confirmando, quem crê nele não é condenado. Então o Senhor veio para salvar a todos, mas todo aquele que crer, todos, o convite a exortação creia no Senhor Jesus, na sua obra, na sua palavra, e você será salvo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aqui já foi direto também, né? Quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então tem que crer e buscar a Deus em oração, buscar a guia de Deus para compreender qual seja a medida das ordenanças, das instruções que o Senhor deixou para nós neste livro. Porque todo aquele... E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, eis a palavra de Deus, que o Senhor ilumina, o Senhor veio para nos iluminar. Então você lendo a palavra de Deus, o Senhor ilumina a sua mente, você pede para o Senhor e você passa a compreender a palavra e você vai querer andar nos preceitos de Deus. Você tem que ter este desejo dentro do seu coração para você se salvar, para você ser uma pessoa salva diante de Deus e viver na glória de Deus eternamente. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a maioria das pessoas estão andando nas trevas, não sabem onde estão e no que estão tropeçando. Sem a luz de Deus, as pessoas andam em trevas. Busque andar na luz, peça a luz de Deus. Aí você passa a analisar os acontecimentos, as ocorrências, a vida, o mundo, e passa a compreender, e passa a ver, interpretar o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. Pela luz de Deus você passa a entender essas coisas. Não precisa alguém ficar te esclarecendo, isso convém, isso não convém, isso pode, isso não pode. Você buscando de Deus, Deus vai te revelando dentro do seu coração
aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Glória a Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E muitos rejeitam a palavra de Deus, porque eles não querem que as suas obras sejam reprovadas. E começando a ler as Escrituras, ela já vai nos limpando, ela já vai nos fazendo saber as obras reprovadas que praticamos. Então ela nos ensina, ela nos limpa, ela é o sabão do lavandeiro, aquele sabão forte que limpa aquela roupa e deixa ela branquinha. Glória a Deus. Então busque se lavar, buscar de Deus o entendimento, ser lavado pela palavra de Deus, crendo nela. Você vai entender como está escrito lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, que diz: "Ide anunciar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Então busque, você precisa se limpar, se lavar, passar pelas águas do batismo para uma renovação, como o Senhor diz aqui, que Jesus mesmo falou para Nicodemos: necessário é vós nascer novamente, tem que nascer de novo. Então você nasce pela palavra de Deus e pelo batismo, pelo sepultamento do homem pecador nas águas, pelo batismo de imersão, e ressurge das águas como se fosse uma ressurreição, uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Então, e para perdão dos pecados, e todos os pecados até ali o Senhor perdoa, não terá lembrança mais, eles serão lançados até as profundezas dos mares, como diz a palavra de Deus. Quando solta aquela água do batismo, ela vai pegar o curso da terra, dos encanamentos, vão pegar os riachos, vão ser desaguadas no mar. Ela acaba indo para o mar, e lá os seus pecados vão ficar nas profundezas do mar. Glória a Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas aqueles que praticam a verdade, eles vêm para a luz, eles leem a palavra de Deus, eles buscam a misericórdia de Deus para que as suas obras sejam manifestas, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, creia na palavra, receba o convite e o esclarecimento de Deus, do Espírito Santo, e venha obedecer a Deus, segundo a palavra de Deus, porque Nicodemos era um príncipe, Nicodemos, príncipe dos judeus, era um homem de influência, de liderança, um homem sábio, mas o Senhor falava com ele, ele não compreendia, até que o Senhor falou aqui: mas você, sendo um príncipe em Israel, não entende essas coisas? E disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E ele pensava: mas como que um homem já adulto pode voltar a nascer de novo, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas o Senhor falava do novo nascimento, da conversão, do batismo, da palavra de Deus, da mudança de vida. Glória a Deus. Na verdade, te digo, aqui no versículo 5, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então está confirmado aqui, nós nascemos, passamos pelo batismo, pela água e recebemos o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que crê e é batizado, ele recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não está aleatório aí em todas as pessoas que andam de qualquer maneira neste mundo. Então vamos guardar esta palavra. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que nasceu do Espírito Santo é Espírito. Deus abençoe você, leia novamente.
Deus seja louvado. Glória a Deus.